Olá a todos, tudo bem, pessoal? Hoje o tema que a gente escolheu aqui para o nosso vídeo vem da obra O Ser Consciente de Joana de Ângeles. Nós já havíamos publicado anteriormente um vídeo também dessa obra. E por que nós temos escolhido essa obra entre as obras espíritas, né? Porque é uma das obras que fala muito da questão psicológica e tem vários ensinamentos que realmente são necessários a todos nós, para nos entendermos diante das nossas dificuldades, das nossas perturbações muitas vezes, e a gente não tem às vezes noção do que acontece nas questões psicológicas. Muito bem, o item escolhido foi o item 3, problemas e desafios, né? Então algo assim que certamente cada um de nós vai reflexionar a respeito. Quem é que não tem problema, não é? Quem é que não está muitas vezes diante de um desafio na vida profissional, na vida de relação, na vida social e etc, não é? Bom, a Joana vai iniciar dizendo primeiramente que o nosso estado normal seria o de saúde plena. Por que a gente não tem essa saúde plena? Ou muitos ainda não têm, ou já perderam essa saúde, não é? Bom, não fosse algumas questões, como por exemplo, as heranças genéticas, não é? Todos nós sabemos que a gente herda dos nossos pais, pela genética, as tendências a algumas doenças, não é? Então são aquelas doenças que são transmitidas, né, pelos caracteres hereditários, certo? Bom, essa é uma das questões. Mas também o meio onde a gente cresce, a gente convive, não é? Esse meio também nos influencia e muitas vezes nos trazendo a doença, não é? As epidemias, não é? Os vícios, muitas vezes que a gente é cercado, dependendo de onde a gente cresce, onde a gente convive, não é? Um exemplo, eu posso não ser fumante, mas, por exemplo, se no lar onde eu coabito, há uma, duas, três pessoas, muitas vezes acontece, que fumam, indiretamente ou não, eu acabo inalando a fumaça do cigarro, não é? E mesmo que a gente não veja, nós nos intoxicamos pelos aqueles vapores que são expelidos quando há a queima do tabaco, não é? É apenas um exemplo. Alguém que é criado num ambiente onde tenha um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, etc., não é? Ele acaba convivendo naquele meio ali que pode lhe trazer alguma doença, se não orgânica, pode ser psicológica, não é? Os traumas, etc. Então por isso que a Joana fala que se não fossem essas questões, sejam hereditárias ou do meio, não é? E outras mais, evidentemente que tem também, a nossa condição natural seria de saúde, não é? Bom, ocorrências familiares também, convívio no lar, como a gente falou, né? Então tudo isso ela vai falar, que esse seria o estado normal nosso como espíritos quando aqui reencarnamos. Mas aí vem as questões genéticas, etc. Bom, numa análise transpessoal, não é? Que a psicologia oferece, ela vai detectar que as causas, muitas vezes, das dificuldades que trazemos, não estão nessa vivência atual, não é? Então, para aqueles de nós que já conhecemos um pouco do Espiritismo, a gente sabe que, muitas vezes, as matrizes, como é o termo que a Joana usa aqui, estão no espírito, nas suas vivências pretéritas, nas suas ocorrências anteriores, não é? Em que ele acaba herdando para suas próximas reencarnações algumas dificuldades que irão se manifestar como doença, não é? Então, vamos novamente utilizar talvez o mesmo exemplo do álcool, do fumo, não é? Ou das drogas, etc, não é? Às vezes há pessoas que têm uma saúde de ferro, como a gente diz, mas aí durante longo tempo consumindo essas drogas, seja ela o álcool, seja o fumo, seja as drogas químicas, não é?
e as pessoas hoje infelizmente estão escravas disso aí, ela vai deteriorando a sua saúde nesta encarnação, e quando não ocorre ainda nessa encarnação, as consequências lastimáveis vão se manifestar numa próxima encarnação, com certeza, não é? Então, vejam que seria um estado natural de saúde, deixa de ser, por quê? Pelas nossas próprias ações, pelos exageros que nós cometemos, não é? E pelas viciações que nos permitimos. Então, essa análise transpessoal que vai dizer que o doente do hoje, na verdade, no ontem, talvez fosse uma pessoa sadia, mas que se comprometeu pelas suas escolhas infelizes, não é? Então, às vezes a gente ouve um comentário assim: ah, o senhor fulano de tal fumou durante 30, 40, 50 anos, morreu aos 90, né? Muito bem, tinha uma saúde de ferro que aquele organismo suportou a tamanha carga viciosa, não é? De toxinas, etc., tudo aqueles malefícios que as drogas, ou seja o álcool, seja o fumo, trazem. E as drogas alucinógenas também. O que acontece? Numa próxima encarnação, o perispírito dele já está comprometido. E vamos lembrar que o perispírito é o que? É a forminha, vai proceder, vai plasmar um novo corpo, né? Exatamente igual ao perispírito. Se o perispírito está comprometido, naturalmente aquele corpo vai estar comprometido. Daí a nascerem crianças com limitações, muitas vezes orgânicas, né? Já com problemas respiratórios. Né? Por quê? Porque na outra encarnação aquele espírito que tinha uma boa saúde, uma saúde de ferro, como dissemos, se comprometeu. E aí vem a consequência nessa próxima encarnação. Então, somente a psicologia transpessoal, que trata da essência espiritual, pode identificar essas causas. Coisa que a medicina convencional não consegue identificar. Ela vai tratar o problema, naturalmente ela vai tratar, mas não vai conseguir erradicar a causa. E aí cabe a nós, cabe somente a nós fazermos um reexame nosso, através da doutrina espírita, através da psicologia transpessoal, da psicologia espírita, como queiram, para a gente saber, mas por que isso me ocorre hoje? Porque se eu não souber, o que vai acontecer? Eu vou no médico, eu vou fazer o tratamento, eu vou me curar. E logo em seguida eu vou repetir. Pelas minhas tendências perversas, viciosas, eu vou consumir novamente, vou voltar a ter os maus hábitos viciosos. Então é preciso identificar essas causas na matriz, como ela diz, na matriz do espírito. Né? E quando a proposta da psicologia transpessoal nos leva a esse reexame, aí fica mais fácil nós entendermos o porquê que nós não temos um estado de saúde pleno e natural como deveria ser, não é? Bom, Joana avança um pouquinho mais e vai adentrar sobre a questão do êxito e do fracasso, não é? Que é uma coisa que nós entendemos equivocadamente ainda. Tendemos a julgar as pessoas exitosas pela aparência que ostentam, não é? O que acontece? Aquele que se destaca no meio social, aquele que alcança grandes degraus sociais, vamos dizer assim, é visto como exitoso, seja no campo social, como falamos, campo profissional, política, não é? E, então, só que muitas vezes a custo de se comprometer com a sua saúde e também com a sua moral. Temos visto aí no noticiário a gravidade dos escândalos na política, nas empresas. Essas pessoas não tinham saúde? Tinham. E têm ainda saúde. Mas os seus atos equivocados do ponto de vista moral, em algum momento irá lhe trazerem desajustes psicológicos. Quantos sofrem esses homens que agora estão atrás das grades? Mesmo que por poucas semanas, que a gente sabe alguns aí
que são tidos como pessoas importantes do cenário político e industrial, mas estão passando pelo cárcere privado, coisa que nunca, jamais imaginariam para si. Será que eles estão em saúde plena? Será que a condição psicológica deles é das melhores? Muitos de nós vão dizer assim, mas eles são bem tratados na cadeia, lá onde eles estão. Muito bem. Em alimento para o corpo. E a essência espiritual? Eles recebem esse alimento? Eles buscam esse alimento? Muito dificilmente que não. Dificilmente eles estão atrás desse alimento. Porque ainda estão encharcados nas suas aspirações materiais. O dinheiro, a posse ou o poder. São escravos, na verdade. Até ontem eram homens exitosos. Eram vistos pela sociedade humana como pessoas de destaque. E agora? Diante dos escândalos que todos estamos vendo, diante das prisões que estão sendo feitas, consideramos ainda esses homens de sucesso, exitosos? Então vejam que se até ontem nós os considerávamos assim, havia um grande equívoco. E qual será o equívoco? O que é sucesso e o que é fracasso na verdade? Então Joana vai explicar. O êxito material muitas vezes é enganoso. Esse sucesso aparente muitas vezes é só uma máscara, é só uma fachada. Porque internamente, moralmente, eticamente essa pessoa está comprometida, portanto, sem saúde. E muitas vezes o contrário também ocorre. Pessoas que passam despercebidas pelos nossos olhares, que não estão no foco da mídia, que não estão nas projeções sociais, e que, portanto, não são vistas como pessoas de sucesso ou exitosas, e muitas vezes até fracassadas, pela nossa visão estreita ainda, Joana vai nos dizer que muitas vezes aí estão os verdadeiros vitoriosos, porque estão lutando contra si mesmos, estão buscando vencer-se, identificar as suas limitações, as suas dificuldades e resolveram autoaprimorar-se. Discretamente, quase que de forma oculta, vão trabalhando, vão progredindo em prol de si mesmos, esquecendo-se dos demais. A sua visão é interior. Então eles buscam melhorar-se a cada dia. Significa que essas pessoas não vão buscar rendimentos maiores, não vão buscar um conforto material melhor? Não. Eles até muitas vezes, muitos desses, têm o relativo conforto, têm posses, mas procuram não ostentar. Porque sabe que essas conquistas materiais são passageiras, são efêmeras. Quantos a gente tem visto aí que tinham grandes patrimônios, verdadeiros impérios, e da noite para o dia acabaram perdendo muito do que tinham, ou até mesmo tudo, evidenciando que tudo é passageiro e a riqueza material muda de mãos constantemente. Mas aquele que busca a vitória sobre si mesmo, que busca conquistar-se, ergue dentro de si um grande império moral, ético. E aí, portanto, tem o quê? Saúde. Porque o bem-estar, a paz de consciência, como falamos anteriormente, se reflete no nosso estado orgânico e psicológico. Além do nosso corpo trabalhar bem, fluir bem, psicologicamente nós estamos muito bem. E não necessitamos, falamos desses, que são exitosos de forma discreta, não necessitam estar na mídia, não necessitam da projeção que alimenta o quê? O ego. Eles são felizes porque descobriram o potencial interior que todos têm. Joana vai encerrar esse capítulo dizendo que homens e mulheres plenos, vitoriosos de todos os tempos, venceram-se, completaram-se,
optaram, melhor dizendo, pela realização interior, respeitando todas as aspirações e direitos dos demais indivíduos. Ou seja, fizeram a escolha pessoal e intransferível e respeitaram os demais. Não tentaram contagiar os demais com palavras, mas sim, muitas vezes isso acontece, elas servem de exemplos pelas suas ações. É preciso que nós estendamos o olhar para saber quem na verdade tem sucesso, quem são os exitosos e quem são os fracassados. Êxito é encontro, diz Joana, enquanto fracasso é o domínio pelo ego. O êxito gera paz e o fracasso inquieta. Convidamos a todos para reflexionarmos a esse respeito sobre as condições, nós que buscamos tanto as conquistas materiais. É preciso também saber se isso nos traz saúde ou doença, seja ela orgânica, psicológica ou mental. Agradecemos aos nossos queridos amigos que nos acompanham nesse vídeo e desejamos a todos muita paz, com muita saúde.